Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Ontem, o senhor Rodrigo Maia esteve no centro do programa Roda Viva, na TV Cultura. Confesso aqui que não tenho um prazer peculiar em tratar dessa figura, mas acredito que não possamos nos dar ao luxo de desconhecê-la. Afinal, trata-se do terceiro na linha de sucessão presidencial e do homem que, na qualidade de presidente da Câmara dos Deputados, possui muito poder em mãos e está à frente de pautas que podem ser decisivas para o futuro do país. No programa de ontem, vimos Maia tentar justificar o engavetamento de dezenas de pedidos de impeachment contra Bolsonaro. Segundo ele, Bolsonaro não teria incorrido em qualquer crime de responsabilidade. Já tratei dessa matéria em vídeos anteriores aqui do canal, não vou me repetir e ficaria muito honrada se vocês fossem lá assistir para que nós possamos comentar. Em seguida, Maia partiu para a defesa aguerrida de Toffoli, que, na opinião do entrevistado, estaria fazendo um ótimo mandato à frente do STF e não ficou por aí. Acabou elogiando rasgadamente a recente decisão de Toffoli, também comentada aqui no canal, que autorizou o compartilhamento de dados sigilosos da Lava Jato. Quem acompanha um pouco a trajetória parlamentar de Maia, inclusive a sua atuação em legislaturas passadas, já conseguiu perceber que Maia não se mostra propriamente um entusiasta de políticas muito rigorosas, muito severas de combate à corrupção. Só para ficarmos nessa legislatura, vamos lembrar aqui de alguns episódios. Pensemos, por exemplo, lá no início de 2019, quando Sérgio Moro ainda estava à frente da pasta da Justiça e da Segurança Pública. Pensemos a antipatia que Maia demonstrava visivelmente em relação ao pacote anticrime em sua versão original, que era apresentado por Moro. Tanto assim que, como muito bem noticiado à época, Maia, em mais de uma ocasião, se recusou a receber Moro sob a alegação de que não trataria com alguém que ele considerava um empregado, entre aspas, de Bolsonaro. Na mesma linha de conduta, temos também o engavetamento por Maia de projetos que são vitais para essa pauta anticorrupção. Por exemplo, o fim do foro privilegiado, que também já discutimos bastante aqui no canal, está muito bem engavetado por Maia. Da mesma forma, todos os projetos relativos à prisão em segunda instância, seja por PEC, seja por uma alteração no nosso Código de Processo Penal, no nosso CPP, também estão completamente engavetados, esquecidos. Maia não se empenha 1 milímetro no avanço desses projetos na Câmara dos Deputados. Dessa forma, só para ficarmos nessa agenda anticorrupção, que pelo menos eu, não sei a opinião de vocês, gostaria de conhecê-la, mas pelo menos eu entendo que seja crucial para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para que possamos aparecer com uma certa dignidade no exterior. Então, só para ficar nesse terreno da agenda anticorrupção, acredito que Maia represente forças de atraso, forças de retrocesso, que desejam mesmo manter o seu status quo bem privilegiado, bem preservado de
pessoas que tentem implementar as leis do país e tentem punir os responsáveis por práticas heterodoxas, por assim dizer, na nossa administração pública. E já que o tema nosso de hoje aqui é avanços versus retrocessos, vamos tentar traçar um paralelo um tanto maldoso entre o Sr. Maia e uma figura muito ilustre de outros tempos que viveu em um país bem distante do nosso. Estou me referindo aqui ao célebre escritor francês Victor Hugo, isso mesmo, ele, o grande romancista, autor de obras como, por exemplo, Os Miseráveis, autor de poemas incríveis e de várias peças de teatro. No entanto, não é do artista que vou falar um pouco aqui, mas sim do homem público, do homem político, do Victor Hugo, que conseguiu ser eleito para o parlamento do seu país, lá pelos anos de 1849. Victor Hugo foi um grande conservador, um defensor das liberdades individuais e que, em sua atuação parlamentar, advogou bastante em prol de pautas muito avançadas para a época, como, por exemplo, o divórcio, o sufrágio universal e o acesso de todos a uma educação fundamental pública de alto nível e laica. Victor Hugo também combateu com todas as forças a miséria que ele tão bem conheceu e não conheceu do seu gabinete, dos seus devaneios, conheceu em suas visitas aos bairros mais degradados de Paris, onde milhões de franceses se amontoavam em casebres imundos sem qualquer saneamento básico. Victor Hugo conheceu tudo isso e chegou a afirmar que o sofrimento, este sim, era inerente à condição humana, mas não a miséria. A miséria poderia e deveria sim ser combatida com todas as forças. Afinal, Victor Hugo, como bom conservador que era, sabia que uma população de miseráveis, como ele tão bem descreve no romance, uma população faminta, iletrada, sem acesso às primeiras letras, se torna alvo fácil de qualquer populista de plantão e aceita inclusive ser bucha de canhão, ser massa de manobra em eventuais movimentos disruptivos, como por exemplo revoluções, guerras civis, golpes de Estado, desde que venham a ter o estômago forrado. E foi exatamente por esse motivo que Victor Hugo, em um discurso memorável no parlamento, em que ele defendia o ensino laico, em que ele combatia o ensino clerical, o ensino capitaneado apenas pelos religiosos. Percebam que Victor Hugo estava se referindo ao ensino público. Ele em nada se opunha a que houvesse ensino religioso, desde que nos monastérios, nas ordens religiosas. Porém, sustentava que o ensino público deveria ser laico. Vejam vocês que mente livre e adiantada para o seu momento. Então, dessa forma, em um discurso memorável em que defendia a necessidade de um ensino público laico, Victor Hugo defendia a necessidade de reformas, a necessidade de avanços. E foi por isso que um belo dia bradou diante de seus pares, diante de seus colegas: se vocês não quiserem progresso, terão revolução.
palavras textuais de Victor Hugo, desse discurso muito famoso, cujo original deixarei aqui no link da descrição desse vídeo para que vocês possam conferir. Me perdoe, não tive tempo de traduzi-lo na íntegra do idioma francês. É um discurso muito veemente e onde Victor Hugo conclui que sempre que prevalecerem as forças do atraso, as forças que se opuserem a avanços, a progressos tão necessários a um país, aquela sociedade estará sempre sob o risco de revoluções. E aí leia-se por revoluções qualquer tipo de movimento disruptivo, qualquer tomada do poder, mano militare, à força, ou seja, por outros meios que não os meios constitucionais. Agora, saindo um pouco de todo esse paralelo com o Victor Hugo, aonde eu realmente pretendia chegar? Talvez eu tenha querido suscitar aqui uma discussão em torno do perigo representado por essas figuras de retrocesso, por essas figuras atrasadas, como Rodrigo Maia, para a nossa própria democracia. Por quê? Estou aqui insinuando que uma figura como Rodrigo Maia venha a dar um golpe de Estado? Talvez até em algum momento, mas acho muito pouco provável. A questão aqui é bem outra. A questão é que exatamente devido à falta dessas reformas como, por exemplo, medidas mais estritas de combate à corrupção e várias reformas no plano econômico, das quais também tenho tratado um pouco aqui no canal, como, por exemplo, PEC dos penduricalhos, corte de gastos públicos, etc. Na falta dessas reformas, podemos continuar cada vez mais atrasados e cada vez mais alimentando, nutrindo o surgimento desses bolsões de miséria, o que tem sido, aliás, bem agravado pela pandemia. Não canso de ler na mídia o aumento no fenômeno da favelização nas grandes cidades, devido às perdas de postos de trabalho, devido à falta de recursos para, por exemplo, pagar aluguel e alimentar os filhos ao mesmo tempo. Dessa forma, muitas pessoas se veem premidas a deixarem as suas habitações e a morarem em favelas, em barracos construídos em áreas não urbanizadas, inclusive não servidas por saneamento básico. Então, em que medida uma figura atrasada como essa de Rodrigo Maia e tantos de seus pares podem ameaçar a nossa democracia? Estou ensejando aqui uma discussão. Acredito que essas pessoas miseráveis, sem alimento e sem casa própria, sem qualquer perspectiva, sem conseguir sequer pensar no amanhã, acredito que essas pessoas, esses miseráveis, como tão bem descrito na obra de Victor Hugo, esses miseráveis, diante da desmoralização das nossas instituições e diante de figuras de tamanho atraso, como, por exemplo, Rodrigo Maia e, reitero, tantos outros, acredito que essas pessoas não hesitarão um segundo e já não hesitam em comprar soluções fáceis oferecidas pelo populista de plantão. E esse populista de plantão pode vir a ser um ditador que pretenda resolver, entre aspas, os problemas do país com soluções disruptivas. E aí teremos essa população de miseráveis apoiando soluções extremas, como, por exemplo, revoluções, golpes de Estado, como ocorreu lá nos tempos de Victor Hugo, em que Luís Napoleão deu um golpe de Estado,
pouquíssimo tempo depois daquele discurso que comentei aqui com vocês de Vitor Hugo, e o pior é que foi apoiado em grande escala, em grande parte, pela população francesa, de famintos, de miseráveis. Então vejam vocês, uma população reduzida à miséria e que apoia um tirano, alguém que dá um golpe de Estado. E acredito que aqui no Brasil, infelizmente, também estejamos expostos a esse tipo de risco. Instituições desmoralizadas, miséria expandida pelo país em proporções desastrosas, crise econômica, crise sanitária sem precedente, um verdadeiro caldeirão pronto para quaisquer tipos de ditaduras. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.